Fala pessoal, Bruno Campos com mais uma dica rápida de Illustrator aqui. Hoje nós vamos aprender como alinhar e distribuir objetos dentro do Illustrator de maneira bem rápida. É uma dica que vai ajudar você a organizar visualmente todos os componentes de um layout ou todos os objetos que você tem dentro da tela. Então, sem mais demoras, por exemplo, aqui a gente já mostra, né, nós temos aqui todos esses círculos, então não estão alinhados, nem ordenados, nem nada, e aqui embaixo eles seguindo uma linha, certo? Então, vamos pular para esse exemplo aqui. Nesse caso, eu tenho esse meu quadrado aqui que vai funcionar como uma espécie de caixa, e eu tenho essa minha bolinha vermelha aqui que a gente vai mostrar como é que ela pode se alinhar com relação a essa caixa aqui e também com relação à nossa área de trabalho, né? Toda essa área, a página branca que a gente tem do layout aqui, como é que esses objetos se comportam, beleza? Então, você tem maneiras diferentes de alinhar um objeto com relação ou à sua área de trabalho aqui, toda essa página branca, ou eles podem se alinhar entre si também com relação à área de trabalho ou entre eles somente, tá? Por exemplo, se eu selecionar só a minha bolinha aqui, aqui em cima no meu painel de opções, por padrão a gente deve ter uma opção que chama Align ou alinhamento, se você estiver usando o software na versão em português. Uma dica rápida aqui para você, a minha sugestão é sempre usar o software em inglês, sempre que possível, porque é uma maneira mais universal de conversar com o software, e também se você for procurar outros canais sobre dicas e tutoriais, você pode encontrar muita coisa em inglês, tá? Então aqui, ó, a gente seleciona a bolinha, vamos clicar no botão do Align e a gente, quando clicar aqui, vai abrir o painel de alinhamentos ou Aligns, tá? Todas essas opções aqui, a primeira fila, onde está escrito Align Objects, então alinhamento de objetos, a gente tem 6 opções aqui de alinhamento e basicamente cada uma delas vai fazer algo diferente, tá? Então a gente tem, por exemplo, alinhamento horizontal à esquerda. Vamos ver o que isso faz. Presta atenção na bolinha que está selecionada aqui. Olha aí, ó, jogou a bolinha lá para a esquerda da nossa página. Alinhamento central, horizontal, joga ela no centro da página, respeitando o eixo horizontal, e alinhamento horizontal à direita. Então, a gente tem ela jogando para a direita aqui. Seguindo, nós temos alinhamento vertical ao topo, alinhamento vertical ao centro e alinhamento vertical com a base da página, né? Então, aqui nessa parte inferior, certo? Vamos voltar a nossa bolinha para o centro. Como é que a gente faz isso? Posso clicar rapidamente aqui, ó, no alinhamento horizontal ao centro e no alinhamento vertical ao centro. Então eu tenho certeza agora que essa bolinha está no centro da página, quando eu faço essa opção, beleza? Por que a bolinha está alinhando com relação à página aqui? Muito importante. Então, com ela selecionada ainda, se eu abrir o painel de alinhamentos, aqui embaixo eu tenho essa opção Align To. Em português deve estar algo como alinhar a, ou alinhar com relação a. E aí, quando você posiciona o seu mouse aqui e clica, você vai ter 3 opções. Sendo que no momento agora, como eu tenho apenas um objeto selecionado, eu tenho 2 possibilidades. Uma é a que está selecionada atualmente, que é alinhar ao artboard, que é essa nossa página branca, ou então alinhar a seleção, que seria alinhar com relação à bolinha mesmo. Como a gente estava com a opção alinhar ao artboard selecionada, a partir do momento que eu clico na bolinha, ela vai se mexendo com relação à nossa página, tá? Então ela vai adotar a página como limite. Se eu clicar alinhar a seleção, nada vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho só a bolinha selecionada, eu não tenho mais nada além da bolinha selecionada, tá? Então nesse caso aqui, nenhuma diferença. Agora, vamos lá. Eu tenho a bolinha selecionada, vamos fazer uma seleção aqui que pegue os 2 objetos. Eu vou até mover essa bolinha para cá, tá? Para deixar ela fora da área do quadrado, e vou selecionar esses 2 objetos, tá? Tocando um pouquinho do quadrado e um pouquinho da bolinha. Se eu clicar de novo no alinhamento aqui e manter, por exemplo, você pode ver que agora está ativado, ó, alinhar a Key Object. A gente já vai chegar lá.
Mas vamos manter de novo o Align to Artboard, que seria alinhar a nossa página, tá? Vamos ver o que acontece se eu clicar, por exemplo, no horizontal à esquerda, tá? Olha só, os dois objetos foram jogados à esquerda da página, respeitando as suas próprias dimensões e limites. Então, a extremidade mais à esquerda da bolinha e do quadrado estão tocando no limite da página também à esquerda aqui, tá? Mesma coisa vai acontecer se eu clicar no horizontal ou no central. Vamos ver aqui, deixa eu esconder isso, olha lá, eles estão os dois alinhados nesse eixo central aqui da página, tá? Seguindo, se eu botar vertical ao topo, é isso que acontece. Os dois ainda mantêm-se alinhados ao topo. Se eu botar vertical ao centro, aí sim eu tenho um alinhado ao outro, ou a base, eles tocando a base, beleza? Então essas são as variações quando eu seleciono essa opção de alinhar ao artboard ou a minha página. Se eu mudar isso e botar alinhar a seleção, vamos lá, vou selecionar de novo horizontal à esquerda, olha só o que aconteceu. A seleção vai respeitar o objeto maior e vai jogar o objeto menor para o limite dessa seleção. Então a minha seleção toda era a bolinha e a caixa, né? Só para visualizar de novo, eu vou botar a bolinha para fora aqui. Está fora da caixa de novo, vamos botar a caixa aqui, ó. E vou lá abrir de novo as opções. Então, selecionei os dois elementos, vamos no painel de alinhamento e pegar a opção alinhamento horizontal à esquerda. É isso que acontece. Então, tem um alinhamento dentro da minha seleção. O objeto maior é o que vai dar referência para o alinhamento, tá? Mesma coisa. Central, aí os dois se moveram, né? À direita, ao topo, né? Agora no caso no eixo vertical, ao centro e na base. Beleza? Então essa é a diferença. E finalmente eu tenho ainda uma última opção que estou deixando de novo a bolinha fora da caixa, né? Que é mudar aqui e selecionar a opção com os dois selecionados, perdão. Então é alinhar a um objeto chave ou a um objeto referência, ou em inglês aqui é o Key Object, tá? Assim que eu clicar nessa opção, se você reparar bem aqui, ó, em volta da bolinha, o nosso contorno está mais forte. Eu posso decidir por clicar ou na bolinha ou no meu quadrado, e aí ele reforça o contorno, tá? Então, dependendo do objeto que eu clico, eu tenho esse reforço. E ele vai ser o objeto que vai ser chave para determinar como esse alinhamento vai ocorrer. Então, se eu tiver a minha bolinha como chave e mudar o meu alinhamento aqui, é essa caixa que vai procurar a bolinha. Por exemplo, vou clicar aqui no alinhamento horizontal central. O que vai acontecer? A caixa se moveu para a direita e foi buscar a bolinha, tá? Porque o objeto-chave era a bolinha. Se eu mover de novo aqui, então vamos deixar a bolinha mais à direita e a caixa mais à esquerda, selecionar os dois, abrir de novo o nosso painel de alinhamento, vou alinhar de novo a um objeto-chave e vou selecionar dessa vez a caixa. Selecionei a caixa, dessa vez o que vai acontecer, dependendo da minha escolha, é que a bolinha vai procurar a caixa. Então vamos botar aqui de novo um alinhamento central horizontal, ela vai para dentro da caixa e aí eu posso colocar o vertical e ela busca a caixa como referência. Então, porque a caixa era o objeto chave, certo? E aí, se eu mantiver de novo o artboard, quiser botar os objetos no centro da página, sempre essas opções do meio. Se eu escolher as dos limites, os objetos vão mover juntos, tá? Então, sobre o alinhamento de objetos eu tenho isso. E eu posso fazer com múltiplos objetos, por exemplo, aqui com esses símbolos nada sugestivos, eu tenho um retângulo verde, um losango amarelo e um círculo azul. Eu sei que, como fui eu que criei, eu sei que esse meu retângulo foi o primeiro objeto, então ele está na ordem de camadas mais ao fundo. Se eu selecionar esses três aqui, e vamos dizer que eu vou ao alinhamento, e eu vou alinhar
no artboard, porque eu quero que eles caiam todos no centro da página e que eles fiquem centralizados um com relação ao outro e também com relação à página como um todo. Então eu clico aqui na primeira opção, nessa opção alinhamento horizontal central e depois alinhamento vertical central. E aí a gente fez os símbolos se alinharem, tá certo? E aí essa é uma maneira de fazer esse alinhamento acontecer, tá? Mas eu também posso ir para aquele nosso primeiro exemplo aqui, onde eu tenho uma série de bolinhas, né? E elas não estão seguindo uma linha aqui ou um alinhamento perfeito. E eu posso tanto alinhá-las para ficar nessa mesma linha, como também ter um mesmo espaço de distanciamento entre elas, tá? Então deixa eu deletar esse bloco de baixo aqui. Nós temos todas essas bolinhas aqui desorganizadas. Primeira coisa que eu quero é que elas fiquem numa única linha horizontal, não importa onde ela seja, tá? Mas vamos dizer que eu queira com relação ao centro da página. Vou selecionar todas as bolinhas, vou lá em alinhamento, vou definir o alinhamento para o artboard ou para a minha página e eu vou escolher essa opção aqui, alinhamento vertical central. Olha o que vai acontecer com as bolinhas. Aí, pronto, todas elas já estão na mesma linha. Só que eu quero também que elas tenham um espaçamento, ou seja, a distribuição entre elas seja o mesmo, tá? Eu quero que a distância entre esses objetos aqui seja o mesmo. Então, por exemplo, eu seleciono todas essas bolinhas aqui, vou no alinhamento. Eu tenho agora opções novas no Illustrator aqui, que é a distribuir o espaçamento. Então eu tenho aqui duas opções, distribuir verticalmente, não é o nosso caso agora, e eu tenho a distribuição horizontal. Se eu clicar aqui, olha o que acontece com as bolinhas. Por que que elas se moveram para o limite da página? Porque elas estão alinhadas ao artboard, tá? Eu vou dar um Command Z aqui, você podia dar um Ctrl Z para voltar aquele alinhamento anterior. Se eu mudar o meu alinhamento para a minha seleção, e eu boto de novo essa opção de distribuir horizontalmente o espaço, aí tá. A gente pega a bolinha que está mais à direita e a bolinha que está mais à esquerda, e eu consigo distribuir esses objetos de maneira igual, beleza? Então isso aqui pode ser uma dica muito útil para organização de arquivos mais formais, onde você precisa um alinhamento e precisa deixar o seu layout mais conciso ou menos orgânico, então pode ajudar, tá? E não precisa ser feito só com bolinhas, podem ser elementos diferentes, como a gente viu no exemplo aqui, né, desses elementos que formaram essa figura da bandeira, ou onde a gente tinha a bolinha mais o quadrado. Espero que você tenha gostado desse tutorial, dessa dica, né, na verdade, de como manusear esses objetos. Agradeço se você puder deixar seu like, compartilhar com seus amigos, se inscreve no canal, deixa o seu comentário que vai ser um prazer responder, sugere alguma coisa que você queira aprender e logo mais a gente já volta com uma nova dica ou um tutorial, beleza? Um abraço e é isso aí, valeu!